Ora, vamos ver um exemplo, para não ser sempre tabelas 2x2. Cá temos nós uma tabela de dupla entrada, portanto, com duas variáveis, cada uma com 3 níveis. São variáveis, ordinais, sim, ordinais, que uma é a felicidade e outra é a excitação na vida, pronto. Agora vamos ver, pretende-se analisar se existe relação entre estas duas variáveis. Para o efeito inquiriram-se 1.312 pessoas. Este exemplo é retirado do livro Pestana e Gageiro 2008. Foram analisados com o SPSS e obteram-se os seguintes outputs. É verdade, isto foi um exercício de uma frequência de dezembro de 2012. Primeiro, calcular os valores de A, B, C e D. Cá está, calcular os valores de A, B, C e D. Muito simples. A maneira mais simples é por subtração. Então, se vocês sabem que aqui está o total, que são 355, se aqui estão 110, se aqui estão 74, é só fazerem 110 com 74 dá 184, 184 para 375 dá 171. Cá está. Isto foi subtraindo. Pronto. Agora reparem. Os outros que faltam, podemos fazer exatamente da mesma maneira. O B é a mesma coisa. 355 é o total, soma estes dois, subtrai, tem o B. Com o D é a mesma coisa e com o C também. Pronto. Agora reparem, também podiam ter feito por coluna. Se eu tenho um total de 462 na primeira coluna, então eu tenho aqui 172 mais 170, desculpem, cuidado, eu estou nos observados, portanto é o que contei. 172 mais 119 vai dar 181, 191 vai dar 291. 291, se eu tenho aqui 462, vai dar 171. Pronto. Também podia ter feito por aqui. 462 menos 119 menos 172 vai-me dar o valor de A. Está bem? Agora, aqui já não podia fazer, porque faltam-me logo 2 na coluna. Está bem? Portanto, há certas circunstâncias em que aqui pela coluna não podia, tinha que fazer pela linha. Pronto, determinava o B e depois determinava o C. Agora reparem, os esperados podem ser calculados multiplicando. Pronto, era só chegar ali e se eu multiplicasse, ficava com os valores dos esperados. Está bem? Como é que eu fazia? 355 vezes 409 a dividir pelo total global e tinha de dar 110,667, que é o que aqui está. Este 110,667 vai ser o total, vai ser o produto do total da linha, que é 355, vezes o total da coluna, que é 409, a dividir pelo total global. O 355 está azul, que é o total da linha. Aqui está o total da coluna, que é 409, que tirei dali, a dividir pelo total global, que é 1312. Pronto. E era fazer o mesmo para os outros todos. Portanto, havia duas maneiras de fazer. Mas cuidado, pode haver situações em que não dê para ser por subtração, em que tenham de aplicar esta fórmula, está bem? Depende da disposição dos valores em falta. Em algumas tabelas também aparece aqui uma linha extra para resíduos. Se aparecer aqui uma linha extra para resíduos, vocês sabem que os resíduos é o observado menos o esperado. Pronto, ali estão os resíduos. E também sabem que a soma dos resíduos numa linha ou numa coluna também tem de ser 0. Pronto. Estão calculados os valores da A, B, C e D. Agora reparem. Pergunta aqui, testa ao nível de significância de 1%, existe relação entre o modo como as pessoas sentem o que é a sua vida e o conceito que têm de felicidade. Pronto, testar. Primeiro que tudo, podiam já escrever hipótese nula. As duas variáveis são independentes. Hipótese alternativa. As duas variáveis não são independentes, estão sim relacionadas entre elas. Pronto.
Agora vamos ver como é que eu fazia isto. Isto é muito fácil, Só tenho que se lembrar que quando o pi-value é menor que o nível de significância, rejeito a hipótese nula. Pronto. Quanto é que é o pi-value? 0,0000. Quanto é que é o nível de significância? É 1%. Então, o pi-value é menor que 1%, portanto, rejeito a hipótese nula. Concluem, portanto, que existe relação entre as duas variáveis. Assunto arrumado, não tem mais complicações. Reparem que tem aqui outros valores dos pi-values, que é para outros tipos de testes, para correções e etc., mas que não é para aqui chamado. Desculpem, para correções não. Como é uma tabela 3x3, ele não aplica a correção de Yates. Está bem? Pronto. Agora vamos ver. Na linha C, diga-se a decisão seria a mesma para os níveis de significância de 5% e 10%. A resposta é muito simples. Se para um nível de significância de 1% eu rejeito, para 5% e 10%, é óbvio que ainda rejeitaria mais. Pronto. Ora, vamos chamar a atenção para mais algumas coisas daqui. Podíamos fazer estas contas para calcular estes valores, mas não vale a pena, estão aqui feitos. Condições de aplicabilidade, cá está. Nenhuma célula está abaixo de 5. E a célula com o valor esperado mais baixo é de 110,67. Pronto. E está feito. Agora vamos passar ao exercício 7. No exercício 7, foi feita uma experiência no âmbito da qual se procurou testar se existe alguma relação entre a qualidade da secagem de máquinas de lavar a roupa de um certo tipo e a velocidade de rotação. Portanto, tenho aqui a velocidade de rotação e tenho aqui a qualidade da secagem, medíocre, suficiente, boa, muito boa. Reparem, é uma tabela dupla entrada e é uma tabela 3x4. 3 linhas por 4 colunas, pronto. Graus de liberdade, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, 2 vezes 3, 6. 6 graus de liberdade, é o que me interessa. E cá está. Eu pus já aqui a tabela do Qi quadrado para 6 graus de liberdade. Está bem? Agora vamos ver. O que é que me mandam fazer? Bom, dizem-me, escolha a partir da tabela do Qi quadrado o valor correto do pi-value. Bom, então, peraí. Neste caso, eu tinha que ir calcular o valor correto do pi-value. Como é que eu fazia isto? Tinha que ir calcular os esperados. Os esperados vai ser o total da linha, está aqui o total da linha, está aqui o total da coluna, e agora é multiplicar o total da linha pelo total da coluna e dividir pelo total global, que é o que aqui está. Pronto. Fiz a conta, dividir por 90, que é o total global, são 90 máquinas, exato. Está. Agora era só, tenho os valores esperados. Agora tenho que calcular os resíduos. Resíduo é observado menos esperado. Cá está. Resíduo ao quadrado a dividir pelo esperado. Cuidado, vocês reparem. Resíduo ao quadrado. E depois vou dividir por quê? Pelo esperado ou pelo observado? Não, vocês vão dividir pelo esperado. Fixem assim. O esperado nunca vai ser 0. Enquanto que o observado pode ser 0. Então vocês não vão dividir pelo observado, porque podia ser que algum observado fosse 0 e depois não podiam dividir, está bem? Pronto, é só para se lembrarem. Mas a melhor justificação é que estes quadrados dos resíduos têm de ser ponderados pelos valores esperados. Pronto. Agora o que é que eu fazia? Somava estes 4 valores e tinha somado na primeira linha. Agora somei na segunda linha. Agora somo na terceira linha. Pronto. E agora vou e faço o somatório dos somatórios. Pronto. Por isso é que é a fórmula com os 2 somatórios. O somatório dos 3 somatórios, neste caso, está bem? Ou seja, aqui, qual é que era a estatística de teste? Era o somatório de linha igual a 1 até 3 dos somatórios das colunas de 1 até 4. Aqui eu fiz o somatório na primeira linha das colunas 1 a 4. Aqui fiz o somatório na segunda linha das colunas 1 a 4. Aqui fiz o somatório na terceira linha das colunas 1 a 4. Cheguei-me ao fim e fiz o somatório dos 3 somatórios que eu já tinha. Por isso é que na fórmula aparece somatório de somatório. Mas reparem,
Não tem dificuldade, não compliquemos, está bem? Pronto. Ora, o que é que eu tenho aqui? Estatística de teste, 16,32. Se a estatística de teste é 16,32, agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho de ir ver onde é que fica o 16,32 em relação aos percentis da tabela do Q quadrado com 6 graus de liberdade. Se a minha estatística de teste fosse 14,45, tinha 97,5 para a esquerda. Portanto, tinha 2,5 para a direita. Se fosse 16,8, a estatística de teste fosse 16,8, já só tinha 1% para a direita. Então o pi-value tem que estar entre 1% e 2,5%. Pronto. E o pi-value eu sei que é 1,2%. Porquê é que eu sei? Porque fiz aqui o teste no SPSS. O teste para este caso. E o teste do Q quadrado deu-me logo o pi-value de 1,2%, que é muito melhor que a estatística de teste. O Excel não perde tempo a calcular e a mostrar-nos a estatística de teste. Dá-nos sim logo o pi-value. Porquê é que o pi-value é muito melhor? Porque com o pi-value eu já não tenho de ir consultar a tabela, só tenho que comparar o pi-value com o nível de significância, por exemplo. Diz-me aqui, testa ao nível de significância de 5% se as duas variáveis são ou não são independentes. Eu já não preciso da tabela, eu só tenho que dizer assim, como o pi-value é 1,2%, que é inferior a 5%, rejeita a hipótese nula. E como tal, se eu rejeito a hipótese nula é serem independentes, como tal, rejeita a independência, portanto, as variáveis estão relacionadas entre si. Pronto. Agora, na outra linha, repita para um nível de significância de 1%. Como desta vez eu estou a ser mais exigente e quero um nível de significância de apenas 1%, o 1,2% é superior ao pi-value, não posso rejeitar a hipótese nula e, como tal, tenho de admitir que as variáveis são independentes, pois não há evidência estatística suficiente para rejeitar a sua independência. E pronto, está feito. Deixem-me só chamar-vos a atenção que muitas das vezes este tipo de pergunta para calcular o pi-value é para escolher a partir da tabela do Q quadrado o valor correto do pi-value. Eu, por exemplo, tenho aqui vários valores do pi-value para vocês escolherem e o único correto é o 1,22%. Pronto.